Colossenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: dando graças ao Pai, Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre o tema agradecendo a Deus por o que Ele fez por nós na nossa vida espiritual. No dia a dia, nas nossas orações, nós sempre, quando oramos, pedimos algo a Deus. E a maioria das coisas que pedimos são coisas materiais. Pedimos um emprego, pedimos uma casa, pedimos algo que é material. E quando Deus nos dá essas coisas, nós, muitas das vezes, somos agradecidos a Deus. Apesar de que tem pessoas que recebem um favor de Deus, mas não agradecem a Ele. Receber uma casa, não agradece. Recebeu um aumento no salário, mas não agradece a Deus. Mas no nosso dia a dia, nós estamos sempre pedindo algo material. Mas Deus sempre responde às nossas orações. Amém, irmãos? Deus sempre responde, dentro da vontade dEle. Agora, a palavra de Deus quer que eu e você sejamos sempre gratos. O coração que é cheio de gratidão move o coração de Deus. A pessoa que é grata a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem, pelo que Ele passa. A palavra de Deus nos diz assim: em tudo dai graças. Em tudo. Estou bem? Graças a Deus. Está ruim? Graças a Deus. Estou com uma casinha? Graças a Deus. Não tem casinha? Graças a Deus, vou pedir para Ele me dar. Mas a palavra de Deus está cheia de versículos que nos fala que nós devemos ser gratos a Deus. E aqui vale falar também que nós devemos ser gratos. O coração grato, ele não apenas é grato a Deus, mas ele é grato também às pessoas. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz. Mas aqui especificamente, nesta mensagem, eu quero falar sobre as 5 bênçãos espirituais que Deus tem feito por nós. E nós devemos ser gratos a Ele. A primeira bênção é que Deus permite a você a ser qualificado, a ter uma herança. Deus tem preparado uma herança para cada um de nós. Deus nos tornou qualificados. Deus nos tornou preparados. Agora preste atenção que eu quero explicar que herança é essa. Quando Cristo Jesus estava aqui na terra,
Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ele dizia que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele dizia que ele ia formar um povo. E ele dizia que ele ia morrer. Ele dizia que ao terceiro dia ele iria ser ressuscitado. Ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, passou 50 dias antes aqui na terra, antes de subir para os céus. Mas depois de 50 dias, ele subiu para os céus. E quando ele estava subindo para os céus, preste atenção, o anjo do Senhor disse para aqueles que estavam vendo Jesus subindo aos céus, o anjo disse: varões galileus, não fiquem preocupados, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vindo e olhando para ele subindo aos céus, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. E quando ele vai voltar da mesma forma, envolto em uma nuvem. E Jesus subiu para os céus. Agora preste atenção aqui uma coisa. Quando Jesus subiu para o céu, ele não foi para o céu só para dizer que ele era o Filho de Deus. Ele não foi para o céu só para dizer que ele foi um vencedor. Ele não foi para o céu só para dizer que ele venceu a morte. Ele não foi para o céu somente para dizer que ele era o general dos generais. Mas ele foi para o céu, sabe por quê? Primeiro, porque ele veio do céu e ele tinha que voltar para os céus. E ele disse que lá nos céus ele ia preparar um lugar para mim e para você. Sabe o que é esse lugar? São as ruas de ouro, são as portas de cristais, é o céu dos céus que Cristo Jesus habita. E a palavra de Deus nos diz que ele está assentado num alto e sublime trono. E um dia Estevão viu esse Jesus sentado num trono, aleluia. Mas preste atenção aqui uma coisa: ele é o herdeiro de todas essas coisas. Nós temos hoje a certeza que Deus já nos tornou preparados, nos tornou idôneos para nós recebermos esta riqueza que o Senhor Jesus foi preparar lá no céu. Por isso ele merece nesta noite glórias e aleluias e dizer: muito obrigado, Senhor. Segunda bênção que Deus fez já por nós e que você e eu devemos ser gratos a ele por isso. Sabe o que ele fez? Versículo 13 diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas. Olha, sabe o que é que significa isso? Significa que o Senhor já nos libertou dos poderes que Satanás tinha sobre a nossa vida. Nós estávamos e morávamos e habitávamos no terreno do Satanás. Nós estávamos sem Deus. E nós entramos nesse terreno sem nenhum esforço. Você entrou nesse reino das trevas. Quando você nasceu, Davi disse que no ventre da mãe dele ele foi gerado. E quando ele nasceu, foi gerado, já em pecado. Quando nós nascemos com a semente do pecado. Vocês estão entendendo? Então, quando eu nasci, quando você nasceu, a gente já entra no terreno das trevas. Já entra no terreno do diabo. E ele está lá, dominando. Ele é o dono da situação. E você fazendo a vontade dele. Mas um dia, aleluia, Cristo Jesus foi lá
E ele olhou para mim, ele olhou para você, dentro do terreno das trevas. Eu estava cercado pelas hostes de Satanás, quando eu era escravo do pecado. E ele nos tirou desse terreno das trevas para nos colocar em um outro terreno. Queridos, ganhar casa é bom, ter aumento do salário é bom, ganhar terreno é bom, ter dinheiro é bom, ter carro do ano é bom, mas melhor do que casa, melhor do que salário, melhor do que tudo isso, é que eu sei que vou receber as riquezas celestiais. Melhor do que tudo isso é saber que o Senhor me tirou do terreno das trevas, do terreno do diabo, e Ele me tirou daqui e me colocou em um outro terreno. Terceira bênção espiritual que Deus fez por nós, nos transportou para o reino do... O que é que está escrito na sua Bíblia? Reino do Filho. Presta atenção aqui uma coisa. Nós estamos aqui no terreno das trevas, a caminho do inferno, dominado pelo diabo. Aí Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos tira desse terreno. Ele vai nos transportar para o reino, não é o reino de Deus. Presta atenção, que aí ele diz, é o reino do Filho amado. Que reino é esse, pastor Teixeira? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Mateus capítulo 16, Cristo Jesus, ele começa a ter uma conversa com os seus discípulos e ele fala sobre o reino que ele iria criar aqui na terra. E quando ele pergunta aos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus olha para eles e diz assim, mas eu quero saber agora, que dizem vocês? O que é que vocês dizem de mim? Quem sou eu para vocês? Aí Pedro se levanta, fita os olhos em Jesus e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz assim, opa Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, Ele te revelou, e eu tenho algo para te revelar. Tan, 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 tan. Eu tenho algo para te revelar. Pedro, tu és uma pedra pequena, eu sou a pedra. Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o meu reino aqui na terra. Queridos, o reino do Filho amado não é outro senão a igreja do Senhor Jesus, que está reunida nesta noite aqui, aleluia, para glorificar ao Senhor. Vamos lá? Reino das trevas. Jesus nos tira desse terreno e vai nos transportando e diz assim, agora eu vou te transportar para a minha igreja, eu vou te transportar para a minha família, eu vou te transportar para o meu reino. Ah, pastor, e daí? Aqui nesse terreno, o que será de mim? Querido, eu quero dizer uma coisa que Jesus revelou para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja.
E eu trarei milhões e milhões e milhões e milhões e transferirei do terreno das trevas para o reino do Filho amado. Eu quero dizer para você, Pedro, que esse reino aqui, ele é maior e mais poderoso do que o reino das trevas, porque o reino das trevas vai tentar muitas vezes destruir a minha igreja, o meu reino. Mas eu quero lhe dizer, Pedro, que eu, o Senhor, que edifico a minha igreja, eu quero te dizer que eu te dou as chaves do reino, e aquilo que tu abrires estará aberto, aquilo que tu fechares estará fechado, e as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra o reino do Filho amado, que é a sua igreja. Quarta bênção que a gente deve ser grato a Deus. Versículo 13. Versículo 14, digo melhor. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Olha o que foi que Deus fez. Deus, Ele deu para nós a redenção através do sangue de Jesus. O que é que significa que Deus me deu a redenção? A palavra redenção significa adquirir de volta aquilo que era seu. Nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas um dia, por causa do pecado que o homem deixou e permitiu que Satanás dominasse o homem, ele roubou de Deus o homem. O homem permitiu que fosse ele roubado de Deus. E agora a gente tinha o domínio do diabo, o domínio de Satanás. Mas Deus, Ele nos comprou de volta para Ele. Aleluia. Olha, quando eu estava hoje meditando nessa palavra, preparando esta mensagem, quando chegou nesse ponto, queridos, eu quero confessar a vocês que eu me emocionei. Eu me emocionei tanto que as lágrimas, eu não contive as lágrimas orando ali naquele momento. Disse, meu Deus, eu estava no caminho do inferno, aí Deus se lembra de mim. Deus se lembra de mim. Aí diz assim, eu vou comprar o Teixeira de volta. Eu vou comprar o José de volta. Eu vou comprar o meu filho de volta. E nós fomos redimidos. Houve a redenção. E essa redenção custou um preço muito caro. E esta é a quinta bênção que eu e você devemos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque eu fui redimido. Tu me deste a redenção, a liberdade. Eu era escravo. O livro de Oséias retrata para nós a figura de Deus no relacionamento do seu amor para com a sua nação, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, entramos eu e você como escolhidos de Deus. Dê glória a Deus por isso. E Deus pega o profeta Oséias para
mostrar para nós o amor de Deus para com o seu povo. Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta. Ele se casa com uma prostituta, tem filhos. Depois esta mulher o trai. Deixa o profeta e abandona o seu lar, abandona o seu marido. E lá no capítulo 3 do livro de Oséias, Deus diz para o profeta, para ele ir e trazer de volta aquela mulher que era uma prostituta e que tinha traído ele. E só havia uma maneira dele fazer isso. Só havia uma maneira. Porque na época, as prostitutas tinham seu dono. Eles compravam a mulher. E ela usava o seu corpo para dar dinheiro para o seu dono. E a mulher de Oséias já está comprada. Já tem um novo dono. E Oséias sai do seu lar. Em obediência a Deus, ele sai do seu lar e vai comprar a sua amada de volta. A Bíblia não descreve, mas me permite aqui fazer um pouco da ilustração desse momento. Eu posso imaginar, no meio da multidão, leilão de mulheres, leilão de prostitutas. Imagine comigo isso. E ali está o homem de Deus, Oséias, o homem de Deus. E nós podemos imaginar que chegou o momento da sua ex-mulher, prostituta agora, ser colocada no meio da praça para ser leiloada. E nós podemos imaginar que no leilão, muita gente dá a sua aposta. Eu dou tanto, cada um dá a sua proposta. E todas as propostas que eram dadas, Oséias cobria, pelo amor que ele tinha à sua amada, e queria ela de volta. E a Bíblia diz no capítulo 3, que ele foi e ele comprou de volta a sua amada. De um alto preço. Um dia, eu e você, nós somos colocados pelo diabo. Nós estávamos no terreno do diabo, propriedade do diabo. O diabo tinha domínio sobre a nossa vida. Mas um dia, o filho amado, que a Bíblia registra como aquele que deu a sua vida por mim e por você, ele entra, aleluia, entra na arena do diabo e diz assim: eu vim aqui para comprar milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu estou aqui e vou comprar cada um daqueles que se arrependam dos seus pecados.